Olá, meu amigo, minha amiga da TV Pai Eterno. Começamos agora o Ponto 3, o nosso espaço semanal para uma conversa sobre assuntos interessantes. Com a celebração do Dia Mundial das Comunicações, no domingo, 24 de maio, vamos buscar 3 pontos sobre a história e a capacidade de contar histórias. A criança gosta de ouvir uma história. Por quê? Porque ela é curiosa. O adolescente também gosta, especialmente aquelas histórias que envolvem aventuras e geram fortes emoções. Os adultos gostam de histórias, pois são importantes para a sua compreensão da realidade. Os idosos gostam de histórias, especialmente de contá-las e conhecer mais casos, pois são importantes para a consciência sólida de sua própria existência. E este tema, A Vida se Faz História, o Papa Francisco propôs para a Igreja na celebração do Dia Mundial das Comunicações nesse ano de 2020. Um paradoxo. Na era da informação, do aqui, do agora, do imediato, o Papa nos convida a ampliar a consciência e cuidar da memória da humanidade. Por isso, vamos conversar com 2 comunicadores sobre esse tema. Em Porto Alegre, o jornalista e doutor em comunicação Moisés Sbardelotto. E em Goiânia, o coordenador nacional da Pastoral da Comunicação e nosso colega aqui da TV Pai Eterno, Marcos Túlios. Moisés, Marcos, sejam bem-vindos e obrigado por estarem conectados conosco. Olá, irmão Diego, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado novamente pelo convite. Olá, irmão Diego, olá, Moisés, olá, telespectador da TV Pai Eterno. Que bom estar aqui para a gente refletir sobre este tema, né? Hoje em outro fórum de debate, mas unidos aqui pela fé e pela comunicação. Exatamente, estamos sempre unidos pela fé. E por isso que eu quero dar um recado especial para você que acompanha agora o Ponto 3 na TV Pai Eterno. Esta conversa e tudo que realizamos aqui é feito graças ao seu compromisso de fé, à sua participação nessa obra de amor, a Associação Filhos do Pai Eterno. Faça parte dessa família, acesse o nosso portal paieterno.com ou diretamente pelo QR Code que está aí aparecendo na sua tela e colabore para que esta programação e esta obra de evangelização continue. Se você não está conectado com essas coisas, não tem problema. Nós temos a nossa turma do call center a postos para atender você. É só ligar no 62 3506 9800. Aí você faz a sua inscrição. Se você já é inscrito, obrigado pela sua fidelidade com a nossa obra de evangelização aqui na Casa do Pai Eterno. Bom, nós vamos falar hoje sobre história, a vida que se faz história, que é o tema da mensagem que o Papa Francisco apresenta para toda a Igreja no Dia Mundial das Comunicações 2020. E eu fico pensando por que, depois de tantas mensagens abordando temáticas ligadas à tecnologia, o Papa nos apresenta um tema aparentemente tão óbvio. Moisés, fala para a gente, por que agora voltar a pensar sobre história depois de tantas mensagens que falam sobre tecnologia? Pois é, eu acredito que o Papa Francisco, com essa mensagem, ele está chamando a atenção, não só da Igreja, né, mas a todas as pessoas que tiverem acesso à mensagem, a essa importância daquilo que nós fazemos como pessoas e como sociedades nas nossas relações. Porque ele situa esse tema da narração em primeiro lugar, com a ideia de memória, né? Como você já falou, quer dizer, nós só podemos contar histórias porque essas histórias também nos foram contadas. E mesmo se nós quisermos contar histórias novas, é porque a gente tem memória e por isso a gente consegue contar os fatos, os acontecimentos. O problema que o Papa Francisco traz e é um pouco a abertura da mensagem, é que o contexto atual é de poluição, vamos dizer assim, né? As histórias que nos são contadas e muitas vezes as pessoas que vão contando certas histórias, elas vão pautando essas histórias não mais numa boa memória, nos fatos de verdade, mas numa certa falsificação.
que é um dos termos que aparece também no texto do Papa Francisco. Então, mesmo que o texto não seja, como você falou, propriamente tecnológico, voltado para as questões, né, do digital, das redes, ele está sim preocupado com uma realidade que também está muito presente nas redes, que são não só as fake news, que ele já abordou, né, na mensagem de 2019, mas nessas narrações, nessas histórias, nessas narrativas, como a gente costuma dizer, que vão aparecendo por aí e que tentam reconstruir os fatos negativamente, né, falsificando a realidade, falsificando a memória das pessoas, das sociedades, dos países, tentando reconstruir a história a partir de determinados fins. Então isso é muito preocupante. É uma realidade que afeta não só as relações familiares, as relações sociais, mas muitas vezes a sociedade em geral, né? A construção de um país, construção de uma nação. E o Papa chama a atenção. Não, é preciso contar a boa história, né? A boa narração. Marcos Túlio, o Papa fala aí dessas boas histórias e deixa muito claro que tem história que não é boa. Agora, por que as pessoas parecem que têm uma predileção pela história ruim, por histórias trágicas, às vezes? Bom, realmente, o Papa, ele inclusive dedica uma parte, a mensagem é muito sucinta, objetiva, mas muito precisa, e ele coloca que nem todas as histórias são boas. E a gente pode compreender isso de diversos aspectos. Que o que é trágico acaba sendo mais rentável. Muitas vezes o contar história, o produzir notícia, informação, ele está muito ligado ao capital. As empresas de comunicação, diante das suas ideologias, das suas propostas, elas querem aumentar o seu capital, visam o lucro. E a história que não é tão boa, ou aquela história que é ruim, ela acaba sendo mais atrativa. O próprio Papa Francisco, em uma ocasião, no início do seu pontificado, ele usou uma analogia muito interessante, que uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta que nasce e cresce. Então, diante da infinidade de informação que é produzida diariamente por diversas empresas, veículos de comunicação e pelas próprias pessoas, porque neste mundo globalizado, hiperconectado e no mundo muito digitalizado, cada pessoa também se tornou um veículo, ela produz informação a partir das suas próprias redes pessoais. Então fica muito mais difícil da gente encontrar realmente notícia boa, da gente encontrar história boa. A pessoa está andando na rua com o seu smartphone na mão, ela vê algo que chama a atenção, ela vai logo fotografar, fazer um vídeo, vai fazer um story, vai compartilhar no grupo de WhatsApp, ou até mesmo vai enviar para uma emissora. E isso vai fazer com que a história vai se multiplicando. E o que ela compartilha nem sempre é bom. Então, é interessante a gente pensar nisso que o Papa coloca, que nem todas as histórias são boas, e pensar naquilo que motiva as histórias não boas. O Moisés lembrou aqui da mensagem que o Papa falou sobre as fake news, e ele utilizou um elemento comparativo muito interessante, que foi a lógica da serpente, lá do livro do Gênesis. E, novamente, o Papa traz o livro do Gênesis, quando ele fala que nem todas as histórias são boas, mas ele não fala da serpente, ele fala do comer o fruto proibido. Ele retoma a lógica da serpente, a tentação da serpente, que é um nó difícil de ser desfeito, mas ele inicia: se comeres, tornar-te-ás como Deus. Ou seja, você podia comer todos os frutos do paraíso, todos os frutos do Éden, mas você come aquele que não deveria, porque é o intuito, o instinto de te tornar como Deus. E quando você produz também uma notícia que não é boa, você se deixa conduzir pelo espírito tentador, pela lógica da serpente. E tem algo de poder nisso, né? Quando a gente olha na dinâmica de hoje, que eu tenho um smartphone na mão e eu posso registrar aquele acidente ou registrar um fato da minha rua e que isso pode ter uma repercussão, e eu vou contar essa notícia primeiro,
Isso dá uma sensação de poder para as pessoas nas redes sociais. Agora, eu continuo com essa inquietação. Por que sempre é o negativo, Moisés, que chama mais atenção do que as boas histórias, as boas notícias? Pois é, eu acho que aí é um problema nosso como seres humanos, né? A maldade ela tem esse apelo, né? Toca na nossa raiz, nas nossas fibras. Parece que o negativo, parece que o mal, as coisas ruins nos tocam de um modo especial, né? Que é um pouco, fazendo uma leitura aqui meio teológica, é um pouco a ideia do pecado original. Quer dizer, o ser humano ele tem esses limites, esses limitadores, e parece que o mal sobre o outro me deixa com alguma pontinha de felicidade, né? É uma marca do ser humano triste. Por isso também a gente precisa sempre superar isso, porque no longo prazo isso acaba destruindo as relações sociais, né? E eu acho que essa que é a preocupação também do Papa Francisco, quando ele traz essa ideia do texto, né? A narração como texto. Quer dizer, o ser humano, se a gente pegar a própria palavra texto, né? Que vem do latim tecido, quer dizer, quando a gente está construindo textos, quando a gente está narrando fatos, contando histórias, a gente está, no fundo, tentando construir relações, né? Juntar os fios, fazer um bordado bonito. Né? A questão é que, por causa dessa limitação do ser humano, a gente acaba cortando esses fios, né? Cortando as relações. E na mensagem, o Papa dá uma infinidade de exemplos dessa maldade, digamos assim, na comunicação, na contação de histórias, né? Ele vai falar, enfim, de fofocas, de intrigas, de confusão, né? Cada um diz uma coisa, cada um vai para um lado, a falsidade, a violência, quer dizer, os discursos de ódio, discursos banais, né? Então, quer dizer, todos esses gestos que a gente vê não só no cotidiano, mas também nas redes sociais, muitas vezes até na grande imprensa, nos grandes canais de televisão, isso vai afetando também as nossas relações humanas, né? Então, isso que o Papa, eu acho que está mais preocupado, quer dizer, não tanto com a tecnologia, mas aquilo que está fermentando na tecnologia, que pode prejudicar a própria vida humana, né? E o Papa diz que hoje isso está chegando em níveis exponenciais, ele vai dizer, por causa justamente, como o Marcos Túlio falava, essa difusão de mensagens, a facilidade que cada um de nós tem para produzir informação. Então isso vai poluindo também a vida social, né? A gente está constantemente consumindo informações, mas pela rapidez do processo, a gente não consegue separar muitas vezes o joio do trigo. Então a gente está consumindo também muito joio, muita informação de má qualidade, e isso vai poluindo também a nossa própria experiência como pessoa. E claro, tudo aquilo que a gente consome, a gente também devolve depois, né? Então isso vai realmente poluindo e prejudicando a nossa própria experiência social, dentro das famílias, dentro das comunidades religiosas. Então essa que é a preocupação do Papa, como virar essa moeda para que a gente possa construir e tecer boas relações. Eu acredito também, Moisés, que há um fator histórico que pese muito, que nós somos sempre acostumados a ouvir histórias, de certa forma, maniqueístas. Em tudo há o bem e o mal, há um vencedor e um perdedor. Isso seja em narrativas religiosas, em narrativas políticas, em narrativas sociais. E acho que a proposta do Papa também é para que nós possamos superar, transpor essas barreiras maniqueístas que muitas vezes separam ainda mais a humanidade. O Papa escreve a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações no mês de janeiro, divulga no mês de janeiro, e curiosamente, neste ano, ainda não tínhamos notícia, ou pelo menos não tínhamos noção, proporção de como estaria o mundo agora, diante dessa pandemia do coronavírus. Mas já tínhamos na China, e principalmente na China, né, os casos e o alastramento disso. Então, veja como é importante, como é oportuna essa reflexão que o Papa nos traz diante desse cenário tão catastrófico que nós estamos vivendo. Se a gente liga canais noticiosos, raramente a gente consegue pensar uma notícia boa, né? A gente vê aí
uma superprodução de notícias não boas. Exatamente. O Marcos Túlio é o coordenador da Pastoral da Comunicação e para ajudar a popularizar essa mensagem do Papa Francisco, realizou um concurso que confeccionou um cartaz. Eu queria que colocasse aí na tela agora. Esse é o cartaz para que possas contar e fixar na memória, Êxodo 10, 2, né? É o versículo bíblico que ilumina essa mensagem, a vida se faz história. E nós temos aí 3 gerações contando, né, cochichando aí, mostrando essa dinâmica de contar a história. É muito interessante, é muito rico, porque a própria fé, né, foi transmitida dessa forma, né, de geração em geração, antes de ser colocada no papel. E o Moisés falava agora há pouco, né, recordando a mensagem do Papa a respeito das fake news, mas com certeza todo mundo já ouviu falar nas tais histórias de pescador, né, que tem fatos fantásticos, extraordinários e entram mentiras por aí. E também nos tais encontros de família, em que se faz fofoca, ou como dizem na minha família, né, comentários a respeito da vida das pessoas. Como é que a gente pode, na dinâmica familiar, do encontro de amigos, refletir e propor as boas histórias, esse lado positivo, esperançoso da vida, no meio de um universo, às vezes, tão pessimista? Eu penso que a fofoca e a mentira, elas só acontecem se você deixar. Eu tenho um princípio de vida que é o seguinte: alguém me diz, preciso te contar uma coisa. Eu pergunto, é fofoca? Se for, eu já não quero saber. Mas tem gente que alimenta, que gosta de viver nesse universo. É prazeroso. Enfim, eu não sei qual o sentimento que a pessoa sente, mas eu costumo colocar isso como meta, buscar o lado positivo, ser realista, é claro. Acho que viver a verdade não nos faz afastar da realidade, que às vezes você está num ambiente totalmente inóspito e que não te inspira nem um pouco de coisa positiva. Às vezes você está num momento em que realmente há uma tragédia iminente, mas diante disso a gente olha com esperança. O Papa, na mensagem do ano passado, ele falou também sobre a esperança. Acho que é uma grande aliada da verdade. Olhar com esperança, viver com esperança, porque ela está presente em tudo. Expressa também a nossa confiança, a nossa disposição de viver a verdade. A mentira não deveria ser dita nem de brincadeira, porque ela causa um estrago muito grande. E acho que as famílias, elas precisam incentivar o valor da verdade também na contação das histórias. As crianças, elas reproduzem muitas coisas que elas veem os adultos fazendo, e elas aprendem muitas coisas com o que os adultos estão fazendo. O Moisés é pai e acredito que vive na pele aí, na educação do Martim, juntamente com a Anne, aquilo que deve ser transmitido, que deve ser educado. Mas a gente deveria abolir e abominar toda forma de mentira, principalmente quando nós estamos lidando com criança, com adolescente, pessoas que estão em processo de formação. Contar histórias, mas que sejam histórias verdadeiras. Não vá na lógica de que é uma brincadeira ou que é uma mentirinha, porque você, querendo ou não, ela pode causar e provocar um estrago bastante grande. Eu concordo, né? Eu acho também que uma coisa importante para pensar essa boa história, né? As boas histórias, é pensar também que, no fundo, quando a gente conta a história, conta um fato e está pautado pela verdade, eu acho que o fruto da verdade é sempre a boa relação, né? A verdade, ela nunca gera discórdia, a verdade não gera ódio. No fundo, a boa história, a história pautada pela verdade, ela gera, no fundo, bondade, né? Eu acho que tem um tripé que aparece também em outras mensagens do próprio Papa Francisco, que já é da tradição da Igreja, né? Mas o Papa Francisco retoma isso
do ponto de vista da comunicação, que é a ideia de verdade sempre ligada com a bondade e sempre ligada com a beleza. Eu acho que esses 3 itens, né, esses 3 filtros aqui, podem nos ajudar também na nossa contação de histórias, vamos dizer assim. Né? Aquilo que eu estou falando, será que realmente está pautado pela verdade? Né? Ou eu sei que é uma mentira, mas mesmo assim eu quero passar adiante? Bom, aí já tem uma barreira, né, para me fazer não contar essa história. Depois a bondade. Bom, eu escutei tal coisa, mas essa tal coisa, ela tem elementos de bondade ou ela só quer prejudicar alguém, ferir alguém, magoar alguém? Então aí já tem uma outra barreira que me impede, né, que me faz tomar consciência de que eu não estou indo pelo bom caminho. E depois a beleza. Né? A beleza, quer dizer, as histórias que eu conto estão marcadas por elementos, né, de harmonia, de organização, né, de beleza mesmo, ou são histórias que querem gerar impacto, querem gerar medo, querem gerar terror, querem gerar desesperança. Né? Então, acho que esses 3 elementos são bem importantes, que talvez não apareçam assim claramente na mensagem, mas certamente o Papa traz também isso no seu texto. Né? E tem outros 2 elementos que eu acho que são importantes quando a gente ouve histórias. E aí o Papa Francisco vai dizer, né, uma frase aqui que eu até deixei anotado: é preciso paciência e discernimento para descobrirmos histórias que nos ajudem a não perder o fio. Né? Qual fio? O fio das relações. Então é preciso ter paciência, em primeiro lugar, e discernimento. E a gente sabe, a gente está numa realidade que nós somos bombardeados de informações, de histórias, nos nossos celulares, nos nossos computadores, na TV, no rádio, no jornal, na esquina, no bar, enfim. Tem história para tudo quanto é lado. Né? Então a gente precisa ter paciência e discernimento, saber escolher quais histórias a gente vai guardar, digamos assim, no coração, quais histórias a gente realmente quer passar adiante. Então acho que esses são alguns elementos que o Papa nos dá aí e nos ajuda nesse caminhar. Moisés usou várias vezes a palavra paciência. Aí, nessa era tecnológica que a gente vive, de estar tudo acelerado e tudo ser objetivo, eu pergunto a vocês, as novas gerações têm demonstrado paciência para ouvir e contar histórias, especialmente dos mais velhos? Sentar, tomar um café, conversar com o mais velho para escutar uma boa história, por exemplo? Eu não vou ser extremista de dizer que não, mas é um fato bastante raro da gente encontrar hoje em dia. No interior, que, né, eu venho de uma cidade do interior e que ainda isso é um pouco costumeiro, mas já vai ficando cada vez mais rarefeito nesse turbilhão de informações que nós vemos, né, poluindo aí. Tanto é, e aí eu falo, por isso que eu não sou extremista, mas a gente tem que olhar com raridade, que hoje, quando algo cotidiano acontece, ele fica sendo como extraordinário. Nós temos inúmeros canais nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, que contam notícias boas, que mostram histórias boas. Ora, aquilo que é mostrado ali não é extraordinário, era para ser o cotidiano. Mas nós fomos nos rodeando, fomos nos cercando de tantas outras coisas e fomos nos esquecendo do essencial. E aí, fazendo uma analogia com esse tempo, né, acho que talvez o grande medo das marcas, das pessoas que visam o lucro diante dessa pandemia, seja realmente ver que as pessoas vão valorizar mais o essencial, que muitas coisas que elas consumiam eram acessórios, os hábitos de consumo vão mudar na pós-pandemia. Então, eu acho que assim, esse hábito de sentar e ouvir boas histórias, ele precisa de ser retomado e intensificado, principalmente agora nesse tempo. Talvez das suas casas, as pessoas tenham reaprendido a parar para escutar. Parar para escutar o outro é uma atitude inquietante. O outro me incomoda pela sua própria presença, me incomoda pelo seu olhar, me incomoda pela sua fala. Todo o conjunto é provocativo. Então, talvez por isso também a gente tenha abandonado ou colocado de lado, tirado das prioridades,
o sentar para ouvir histórias, conhecer as pessoas, olhar nos olhos. Seja tomando um café ou até tomando um mate, uma roda de chimarrão, né, Moisés? Com certeza, qualquer opção é válida. Mas eu acho que é um pouco isso, esse que é o problema de hoje, né? A gente está numa cultura que dificulta, né, esse sentar na roda, conversar juntos, trocar ideias, né? Então acho que é um desafio. O Papa Francisco mesmo, ele sempre, em vários discursos, né, ele sempre resgata essa ideia de que a gente precisa recosturar a sociedade, especialmente nesses extremos aí que são os descartados. Por um lado, as crianças, os adolescentes, porque não produzem. E, por outro lado, os idosos, porque já não produzem mais. Então, são as pontas da sociedade que acabam sendo descartadas e o diálogo entre elas também acaba sendo muito mais difícil. Então, eu acho que tem uma ruptura aí que passa por essa sociedade tão marcada pelo mercado, pela compra, pelo consumismo, né? Ou mesmo por toda a questão política, a questão social. Então, esse diálogo entre as gerações é cada vez mais difícil. Mas eu acho que aqui é preciso tomar consciência. Seja quem é pai, seja quem é mãe, seja quem é professor, a gente precisa resgatar esse valor pedagógico da comunicação, da contação de história, do ouvir história, porque é isso que nos constitui, é isso que o Francisco está chamando a atenção. No fundo, contar histórias é esse resgatar a memória, valorizar o nosso passado, valorizar as nossas raízes, porque é isso que vai nos dar força agora, no presente. Então, também a gente precisa, dentro de casa, ou nas escolas, nos ambientes de formação, na catequese, favorecer esse tipo de espaço, esse tipo de troca entre gerações. Ajudar também essas crianças e adolescentes que estão aí nesse ritmo frenético a não perder esse valor que é da troca de ideias, da conversa, do ouvir. A gente tem muita dificuldade hoje de escutar o outro. A gente quer consumir só a informação que me interessa. E se não me interessa, eu deleto, eu apago, desvio. Mas então, também é um exercício aprender a escutar. Né? Não é só o contar história. Né? Quem conta história também gosta de ser ouvido. Né? A gente sabe que os idosos, os avós, têm muitas histórias para contar. Que bonito se a gente pode sentar e ouvir essa história. É dar o tempo, a paciência para isso. Mas isso é um processo pedagógico. Né? Muito bem. Vou dar mais um recado especial para você que está nos acompanhando na TV Pai Eterno, você que colabora com a construção da nova Casa do Pai. A obra está caminhando graças à sua fidelidade. Muito obrigado por colaborar com essa obra de amor, que também mantém esta obra de evangelização que é a TV Pai Eterno. Obrigado pela sua fidelidade e continuemos assim. E se você ainda não faz parte dessa família de amor, acesse o nosso portal paieterno.com. Você pode fazer isso diretamente também colocando aí o QR Code que está aparecendo na sua tela, ou se você preferir, também ligando para nós no 62 3506 9800. É a sua ajuda que nos ajuda a manter, a sustentar essa obra de evangelização que anuncia a mensagem de amor do Pai Eterno a tantos lares e tantos corações em todo o Brasil. Bom, no programa de hoje, a partir da proposta do Papa Francisco, nós falamos sobre contar histórias e como é bom contar história e como é bom ouvir uma história. E história boa, que edifica, que fala de valores que para nós são perenes, não negando as dificuldades e as mazelas que estão presentes na humanidade. Elas estão ali, mas as histórias que contamos, que compartilhamos, devem ser marcadas pela santa esperança que a fé coloca em nosso coração. Então vamos buscar contar a verdade, falar a verdade, promover a justiça, promover a bondade e ter a santa paciência. Paciência é um ato de generosidade, é um ato de amor. Escutar o que o outro tem a nos dizer, especialmente aquele que tem mais experiência de vida. Com certeza, isso nos enriquece, nos constrói, nos edifica para que possamos, assim, construir um mundo melhor. E é impressionante como, cada vez que escutamos a história de um, de outro e contamos a nossa própria história, percebemos o nosso lugar na grande história, a história de amor de Deus com cada um de nós.
Eu quero agradecer a colaboração do Moisés Bardelotto, jornalista, doutor em comunicação, meu amigo lá do Rio Grande do Sul, e de um outro grande e querido amigo, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação e nosso colega aqui na TV Pai Eterno, o Marcos Túlios. Obrigado a vocês pela contribuição de hoje e com certeza teremos outros encontros aqui no Ponto 3. Isso aí, muito obrigado, irmão Diego, obrigado também, Marcos Túlios, aqui pela conversa, pela contação de histórias. Obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam e fico à disposição, né, nessa importância, nesse valor aí de contar boas histórias. Um grande abraço a todos. Eu também fico muito feliz de participar, refletindo sobre essa temática e refletindo com dois amigos tão queridos. E usando uma expressão do Papa, né, do recordar, que é escrever no coração, levar ao coração, que nós possamos, com a nossa presença, levar do nosso coração para o coração do outro aquilo que é verdadeiramente bom. Muito obrigado a vocês e obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Pai Eterno no Ponto 3. Até a próxima.